Há momentos no futebol que fazem milhões de pessoas levantar-se do sofá para celebrar um golo. Mas há outros que deixam uma pergunta muito mais pesada no ar. E se o verdadeiro jogo não estivesse apenas a ser decidido dentro das quatro linhas? E se algumas das maiores polémicas deste Mundial escondessem uma história muito maior do que imaginávamos? Nos últimos dias, um relatório internacional colocou a FIFA no centro de uma tempestade que ninguém esperava. Não porque tenha sido provado que existiu manipulação de resultados, mas porque surgiram perguntas que continuam sem resposta. E quando a confiança dos adeptos começa a vacilar, até a mais pequena coincidência transforma-se numa enorme controvérsia. Tudo começou com um caso aparentemente simples. No dia 2 de julho surgiu um mercado de apostas muito específico. A pergunta era apenas uma. Folarin Balogun iria jogar contra a Bélgica. O detalhe que chocou toda a gente é que, nesse mesmo dia, Balogun tinha acabado de receber cartão vermelho direto frente à Bósnia e Herzegovina. Pelas regras, estava automaticamente suspenso por um jogo. Em teoria, não havia qualquer dúvida. Não podia jogar. Mas, apesar disso, alguém abriu o mercado de apostas precisamente sobre a possibilidade de ele regressar. 3 dias depois aconteceu o inesperado. A Comissão Disciplinar da FIFA suspendeu o castigo e autorizou Balogun a entrar em campo frente à Bélgica. Foi aqui que tudo começou a ganhar proporções enormes. Durante todo o Mundial houve 15 jogadores expulsos. Apenas um deles viu o castigo suspenso. Apenas um deles teve um mercado de apostas criado exatamente sobre essa decisão. Coincidência? Talvez. Mas esta sequência chamou imediatamente a atenção de organismos internacionais especializados em integridade desportiva. É importante deixar algo absolutamente claro. Até hoje não existe qualquer prova de que um único jogo deste Mundial tenha sido manipulado. Nenhuma investigação chegou a essa conclusão. Nenhum resultado foi considerado viciado. Mas também é verdade que um organismo independente decidiu levantar 7 alertas formais relacionados com possíveis riscos de manipulação. E não estamos a falar de rumores publicados nas redes sociais. Estamos a falar do Grupo de Copenhaga, uma rede internacional criada especificamente para combater a manipulação de competições desportivas ao abrigo da Convenção de Macolin do Conselho da Europa. São especialistas cuja função é precisamente identificar comportamentos suspeitos antes que seja demasiado tarde. Durante este Mundial monitorizaram os 104 jogos disputados e acompanharam um volume de apostas verdadeiramente impressionante. A estimativa aponta para cerca de 240 mil milhões de dólares apostados ao longo do torneio. Um valor praticamente 2 vezes superior ao registado no Mundial do Qatar apenas 4 anos antes. Quanto maior o dinheiro em circulação, maior também é o risco de situações invulgares. 15 partidas ficaram sob vigilância reforçada. 12 polémicas foram analisadas por apresentarem potencial risco para a integridade da competição. E, dessas análises, nasceram 7 notificações oficiais. Entre elas está um episódio que muitos adeptos já tinham praticamente esquecido. Logo no jogo de abertura entre México e África do Sul foram mostrados 3 cartões vermelhos. Na altura parecia apenas um encontro extremamente intenso e nervoso. Hoje esse jogo aparece mencionado num relatório internacional sobre integridade. Outro caso levantou ainda mais sobrancelhas. Milhões de dólares foram apostados em mercados relacionados com a possibilidade de a Espanha não vencer Cabo Verde na fase de grupos. Não se tratava de apostar na vitória de Cabo Verde, mas simplesmente na Espanha não conseguir ganhar. O jogo terminou empatado sem golos. A Espanha acabaria por conquistar o Mundial praticamente sem sofrer golos durante toda a competição. No entanto, precisamente nesse encontro ficou em branco diante de uma seleção considerada muito inferior. Foi uma das grandes histórias do torneio e um motivo de orgulho enorme para Cabo Verde. Mas o volume de apostas nesse resultado chamou inevitavelmente a atenção dos investigadores. Outro momento analisado envolveu o VAR. Num jogo em que a Espanha vencia confortavelmente a Arábia Saudita, um gol de Ferran Torres demorou cerca de 3 minutos e meio a ser anulado. Muitos adeptos acharam estranho um processo tão longo quando o vencedor da partida já estava praticamente decidido. Porque hoje as apostas já não se limitam ao resultado final. Existe quem aposta em cartões amarelos, cantos, foras de jogo, lançamentos laterais ou até no tempo que uma decisão do VAR demora a ser tomada. Pequenos acontecimentos que não alteram necessariamente o vencedor, mas que movimentam milhões. Segundo Alan Berset, secretário-geral do Conselho da Europa, esta nova realidade abriu uma porta perigosa para possíveis fraudes. Não porque existam provas de manipulação, mas porque basta um único acontecimento específico para alterar completamente determinados mercados de apostas. A própria evolução tecnológica tornou tudo mais complexo. Pela primeira vez, plataformas de mercados de previsão foram monitorizadas continuamente durante um campeonato do mundo.
Muitos desses sistemas permitem apostas quase anónimas, utilizando métodos de pagamento difíceis de rastrear e funcionando sob legislações completamente diferentes conforme o país. Ao mesmo tempo, a FIFA estabeleceu parcerias comerciais precisamente com empresas ligadas a esse setor. E foi aqui que começaram as críticas mais duras. Como pode o organismo responsável por proteger a integridade do futebol aceitar patrocínios de empresas cujo negócio depende diretamente das apostas relacionadas com os próprios jogos? A situação tornou-se ainda mais delicada quando a Força-Tarefa de Integridade da FIFA anunciou não ter encontrado qualquer atividade suspeita durante todo o torneio. Apenas um dia depois, um dos próprios membros dessa força-tarefa publicou um relatório revelando 7 notificações de possível manipulação. Mesmo mundial. Mesmo grupo de trabalho. Conclusões completamente diferentes. Naturalmente, muitos adeptos começaram a fazer perguntas. A polêmica voltou então ao caso Balogun. Diversas notícias referiram que o levantamento da suspensão aconteceu depois de contactos ao mais alto nível entre responsáveis políticos e dirigentes da FIFA. Além disso, dezenas de membros do Parlamento Europeu pediram esclarecimentos sobre a forma como essa decisão foi tomada e sobre a eventual influência política no processo. Mais uma vez é fundamental separar factos de especulação. Não existe qualquer prova de que essa decisão tenha sido ilegal ou motivada por interesses externos. Mas a ausência de uma explicação pública detalhada alimentou ainda mais as dúvidas. Também os especialistas em apostas pedem prudência. As 7 notificações emitidas pertencem ao nível amarelo, o segundo mais baixo da escala de risco. Não representam uma acusação. Não significam que tenha existido manipulação. Servem apenas para indicar acontecimentos suficientemente invulgares para justificarem uma investigação mais aprofundada. Aliás, existem explicações completamente legítimas para movimentos estranhos nos mercados. Quando milhões de pessoas apostam no mesmo favorito, algumas empresas procuram proteger-se apostando precisamente no resultado contrário. Esse mecanismo financeiro pode gerar valores enormes em determinados mercados sem que exista qualquer esquema de manipulação. Num torneio onde circulam centenas de milhares de milhões de dólares, comportamentos estatisticamente estranhos acabam inevitavelmente por acontecer. Mas o verdadeiro problema talvez nem seja esse. O maior perigo é a perda de confiança. Porque quando começam a surgir suspeitas, cada decisão do árbitro, cada intervenção do VAR e cada cartão vermelho passam automaticamente a ser vistos com outros olhos. Mesmo sem provas. Mesmo sem culpados. É precisamente isso que preocupa muitos observadores internacionais. A credibilidade de uma competição não desaparece apenas quando se prova corrupção. Muitas vezes começa a desaparecer quando as perguntas aumentam e as respostas continuam por aparecer. O Conselho da Europa já defendeu a criação de um novo quadro internacional de proteção da integridade antes do Mundial de 2030, que será organizado por Espanha, Portugal e Marrocos. A ideia passa por reforçar mecanismos de transparência, fiscalização e monitorização das apostas desportivas para evitar que futuras polémicas ganhem esta dimensão. Enquanto isso, a FIFA continua a negar qualquer irregularidade e insiste que não existem indícios de manipulação de jogos neste Mundial. E é exatamente aqui que termina esta história. Não com uma conclusão definitiva, mas com uma enorme interrogação. Será que tudo isto não passou de coincidências naturais no mercado gigantesco de apostas? Ou estaremos perante sinais que merecem investigações ainda mais profundas para proteger o futuro do futebol? Independentemente da resposta, uma coisa é certa. Os adeptos querem transparência. Querem acreditar que cada golo, cada defesa, cada vitória e cada derrota continuam a ser decididos apenas pelo talento, pela coragem e pela paixão dentro do relvado. Agora queremos saber também a tua opinião. Achas que estamos apenas perante coincidências estatísticas ou acreditas que estas situações exigem respostas mais claras por parte da FIFA? Deixa a tua opinião nos comentários porque este debate está longe de terminar. E se gostaste desta história e queres acompanhar todas as novidades, investigações e grandes histórias do mundo do futebol, subscreva o canal e volta para não perderes os próximos episódios.